nosso quadro Gota de Sabedoria de hoje, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 40. Hoje, dia 2 de fevereiro, é dia do consagrado. Então é uma grande alegria poder partilhar a palavra de Deus e partilhar também essas virtudes do consagrado que esse Evangelho nos traz. Simeão, que era um homem justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel, estava lá no templo quando José e Maria foram apresentar Jesus, e aquele homem de idade avançada, um homem virtuoso, estava ali conduzido pelo Espírito, cheio do Espírito Santo, um homem justo e piedoso. Essas são características de um consagrado. Era um homem movido pelo Espírito, um homem dócil. Nós precisamos também desta direção do Espírito, precisamos dessa docilidade, como Simeão também tinha. Precisamos entender também que o consagrado, ele vai ser um sinal de contradição, como diz no Evangelho em relação a Jesus, ele será um sinal de contradição. Precisamos saber que no mundo nós vamos muitas vezes ter que remar contra a correnteza, ser sinal de contradição, para poder viver a verdade, para poder anunciar a verdade do reino de Deus. Precisamos entender também que uma espada vai transpassar a alma. Maria também está consagrada ao Senhor, passou por muitos desafios na sua missão, na sua vocação. O consagrado precisa estar consciente disso, precisa estar consciente de que tem muitas bênçãos, muitas graças, mas existe um desafio a enfrentar na missão. E tinha aqui também uma outra consagrada, Ana, uma mulher também de idade muito avançada. Na Bíblia, a idade avançada, ela simboliza as virtudes, uma pessoa muito virtuosa. Quanto maior a idade de uma pessoa colocada aqui na Bíblia, significa que aquela pessoa era muito virtuosa. Por isso que a gente vê no Antigo Testamento, em alguns momentos, nós vemos pessoas com mais de 100 anos, 200 anos, nós vemos alguns personagens bíblicos que viveram 400 anos, 900 anos. Significa, não é que essa pessoa viveu tudo isso, mas significa que era uma pessoa muito virtuosa. Então, preciso entender. E Ana era esta mulher muito virtuosa, viveu 7 anos com o marido. 7 é o número da plenitude, da perfeição, ou seja, ela viveu em plenitude o seu casamento, ela viveu perfeitamente o seu casamento, foi uma mulher também muito virtuosa, uma esposa virtuosa, mas ficou viúva e aí consagrou a sua vida inteiramente a Deus, não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Uma mulher muito piedosa, uma mulher que realmente tinha um coração ardendo de amor por Deus e vivia servindo a Deus, dedicou a sua vida servindo a Deus. Passou 7 anos com seu marido e viveu perfeitamente, em plenitude o seu casamento, e agora queria viver em plenitude o serviço a Deus no templo. E aí nós vamos ficar com esse último versículo do Evangelho de hoje. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Todo consagrado deve viver assim, deve crescer, se tornar forte, se encher de sabedoria, saber que a graça de Deus está com ele. Que cada um de nós possamos viver bem a nossa consagração batismal, e aqueles que são consagrados, religiosos, padres, nas suas congregações, nas novas comunidades, como eu, na comunidade de Filho Amado, possamos intensamente viver estas virtudes, ser conduzido pelo Espírito Santo, saber que a nossa consagração é um sinal de contradição no mundo e um sinal de salvação para muitos que estão esperando. Um grande abraço fraterno, que Deus nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.